o fato de Satoru Gojo ser o feiticeiro Jujutsu mais forte de seu tempo, todo mundo já sabe, né? Com certeza o honrado amassaria a grande maioria do cast de personagens do mangá numa luta mano a mano, simplesmente porque o cara é desbalanceado, né? Só que tem alguns personagens que eu acredito que conseguiriam aguentar mais tempo numa luta com ele, que dariam mais graça, tá ligado? E que seriam lutas bem interessantes de se ver no mangá. Então vem comigo que eu vou listar os personagens que tancariam um X1 com Satoru Gojo. Fala galera, Alan do canal Mangá Sem Filtro aqui com vocês, dessa vez para um vídeo mais descontraído. Vamos trocar uma ideia sobre personagens que aguentariam um X1 com um honrado Satoru Gojo. Eu sei que eu vou tomar muita porrada nos comentários sobre o que eu vou falar aqui, porque tem muito fanboy do Gojo por aí, que é Deus no céu e Gojo na terra. Mas vamos nessa, né? Faz parte da zoeira. E se você curte zoar comigo aqui também, então manda o like nesse vídeo. Comenta aí embaixo se eu tô certo, se eu tô errado, se eu sou maluco, se eu sou são. Você pode comentar o que você quiser aí embaixo. Então vamos nessa. Bom, rapaziada, antes de seguirmos para a lista, vou estabelecer algumas regras aqui, hein? O Gojo é muito desbalanceado, então eu não acredito que os personagens aqui mencionados conseguiriam vencer ele numa luta, com exceção de 2 personagens. O vídeo aqui é sobre tirar um X1 com o Gojo que dê graça de assistir, que fosse bonito de se ver. Não significa que esses personagens venceriam. E eu também não vou mencionar personagens aqui que seriam humilhados completamente, que tomariam só um azul e já iriam de arrasta. No caso de alguns personagens da lista, o Gojo teria que tomar uma nerfadinha de leve, porque o infinito e o domínio deles são muito roubados, né? Então vou avisando logo de antemão, eu vou ter que dar uma nerfada no monstro em alguns momentos para melhorar a graça da luta. Assim, como eu disse, existem 2 personagens na lista que são exceção. Esses 2 personagens eu acredito sim que conseguiriam vencer o Gojo, até mesmo com poder máximo, sem nerfada nenhuma. Mas a gente chega lá, então vem comigo. O primeiro e mais óbvio é o Ryumen Sukuna, é claro, e sim, ele é uma das 2 exceções que eu mencionei. Essa luta a gente viu no mangá e provavelmente é a luta mais da hora de todas até o momento. Só que o Sukuna lutou usando a técnica das 10 sombras do Megumi. Então eu vou pensar aqui sobre o Sukuna lutar contra o Gojo em sua forma original, 4 braços e tudo, usando somente as suas próprias técnicas. Bom, o Sukuna é o feiticeiro Jujutsu mais forte da história. E o próprio Gojo disse, antes de morrer, que mesmo se o Sukuna não utilizasse as 10 sombras do clã Zenin, ele ainda acredita que perderia a luta pro Rei das Maldições. Eu falo isso que é só pra vocês deixarem anotado, beleza? Fica anotado aí, tá? Antes da fanboyzada vir aqui reclamar, fica a nota. Mas enfim, seria uma luta tão foda quanto a luta que a gente viu no mangá. E ainda assim, difícil pro Sukuna, porque ele teria que encontrar uma forma de conseguir atravessar a barreira do infinito, que é a defesa principal do Gojo, ou tentar fazer com que o Gojo desligasse essa técnica de alguma forma. Mas nós vimos muito pouco do Rei das Maldições ainda. Não sabemos a total extensão do seu poder. Sabemos apenas que ele pode usar muitas técnicas diferentes e que tem técnicas secretas, como a técnica do fogo que ele usou contra o Mahoraga e contra o Jogo, lá no arco de Shibuya. Pelo menos, se a luta acontecesse dessa forma com o Sukuna original, nós conseguiríamos descobrir mais sobre o poder e as técnicas dele. Porque o time de buchas da escola Jujutsu, que sobrou para enfrentar um monstro no mangá, não tá conseguindo nem fazer cosquinha no rei. Quanto mais fazer com que ele precise usar técnicas secretas. É só decepção, né, galera? O próximo é o Kenjaku. Kenjaku, na minha opinião, é o terceiro feiticeiro mais forte da obra, ficando atrás apenas de Satoru Gojo e de Sukuna. A briga aqui entre o Gojo e ele seria muito boa, mas mesmo assim, eu não acredito que ele conseguiria vencer o Gojo, por conta da defesa do infinito. Nem mesmo o próprio Kenjaku acredita nisso. Mas, em questão de domínio, no mangá podemos ver que ele é tão bom em usar barreiras quanto o Tengen, e por isso ele é capaz de expandir seu domínio sem precisar fechar uma barreira, da mesma forma que o Sukuna também é capaz. Ou seja, o cara é foda no domínio, né? Uma briga de domínio entre ele e o Gojo seria bem parecida com a briga de domínios entre o Gojo e o Sukuna que a gente viu no mangá. Difícil saber quem levaria melhor nessa. Seria muito equilibrado, até porque mesmo a técnica do domínio simples, que é uma técnica de defesa contra domínios, não foi suficiente para segurar o domínio do Kenjaku.
A gente viu isso na luta dele com a Yuki Tsukumo. O domínio simples foi varrido em questão de segundos. Mas, fora do domínio, o Gojo ainda venceria. Por mais que o Kenjaku consiga usar diversas técnicas diferentes, porque ele consegue absorver as técnicas amaldiçoadas dos corpos que ele possui e também invocar maldições graças à técnica amaldiçoada do Geto, que ele pegou do corpo do Geto, dificilmente ele conseguiria quebrar a defesa do infinito para causar danos no Gojo. No caso, ele teria que vencer usando seu domínio por meio do acerto garantido, que é bem poderoso, mesmo o GG Akutami não tendo explicado direito como o domínio do Kenjaku funciona. Mas pelo menos ele sabe que é inferior ao Gojo em questão de poder, porque ao longo de toda a obra ele foi rato o suficiente para evitar ao máximo o embate com o honrado. Yuki Tsukumo. Sendo uma feiticeira de classe especial, a briga da Yuki contra o Gojo Sensei seria assim, muito boa. Mas eu também não acredito que ela poderia vencer o Gojo. As técnicas dela de manipulação de massa corporal entregam muito poder. Na batalha contra o Kenjaku, ela destruiu uma maldição de nível especial com apenas um golpe. Mas mesmo assim, quebrar o infinito do honrado seria uma tarefa muito difícil. Talvez, e olhe lá, ela só conseguiria com a técnica do buraco negro que ela usou como uma cartada final antes de morrer na luta contra o Kenjaku. Mas a gente tem que pensar também que até o Kenjaku sobreviveu a isso. Então provavelmente também não teria efeito. Então, assim como o Kenjaku, a Yuki teria que tentar uma briga de domínios com o Gojo. Só que é uma pena que não tivemos a oportunidade de ver o domínio dela na obra, já que ela morreu antes de conseguir usar, né? É um desperdício total, infelizmente. Yuta Okotsu, o invicto, como alguns gostam de chamar ele. Mas contra o Gojo, o rapaz ia perder o título de invicto rapidinho, assim como perdeu com o Sukuna. O Yuta tem muito potencial, galera, mas ia ralar pra conseguir causar problemas pro Sensei numa batalha. Só que, pelo menos ele tancaria muito bem e seria uma luta divertida. Ainda mais se ele conseguisse copiar alguma técnica do Gojo em algum momento. Já pensou um menino usando um vazio roxo ali contra o próprio Gojo? Ia ser muito foda. Claro que a Rika ajudaria muito. Como ela é capaz de usar algumas técnicas amaldiçoadas por conta própria, provavelmente o Yuta usaria ela como uma forma de defesa caso ele fosse atingido pelo domínio do honrado. Ela ficaria ali invocando alguma técnica repelente de domínio para evitar a obliteração total, enquanto o rapaz tentava contra-atacar ou escapar da barreira de alguma forma, né? Seria mais legal ainda se o Gojo caísse dentro do domínio do Yuta. Aí poderíamos ver mais das técnicas que o Yuta copiou ao longo de sua vida. Qual será que ele escolheria para ser o acerto garantido, né? Eu acho que a escada de Jacó continuaria sendo a melhor opção. Assim como ele usou contra o Sukuna também. Porque ele poderia usar ela para tentar desligar a técnica do infinito do Gojo, para acabar com a defesa dele. Já que essa técnica da escada de Jacó serve para anular outras técnicas amaldiçoadas. Bom, se agora você parar para pensar assim, né? Considerando o funcionamento do domínio do Yuta, até que ele teria alguma chance, vai. Vamos dar crédito pro rapaz. Só precisa lutar um pouco melhor, vai. Mahito. Com o Mahito, galera, é 8 ou 80. O negócio com ele é hit kill. Se ele conseguir tocar um inimigo, é vitória garantida. Mas é claro que, com o Gojo, isso seria bem difícil. Ele teria que conseguir ultrapassar a defesa do infinito, já que, como podemos ver na luta do honrado contra o jogo, é impossível sequer encostar no Gojo quando a técnica do infinito dele está ativada. Você simplesmente não consegue alcançar ele. Mas calma, galera, eu ainda vou fazer um vídeo explicando as técnicas do Gojo de forma um pouco mais profunda ali, para vocês saberem melhor. Enfim, o Mahito também tem o seu domínio para expandir, só que é um domínio muito novo ainda, ele não tem controle total sobre a sua técnica, ele não aperfeiçoou totalmente o seu domínio, o que tornaria muito fácil para o Gojo vencer a luta, simplesmente expandindo seu próprio domínio contra o domínio do Mahito, da mesma forma que ele fez com o jogo. Então, esse é um daqueles casos que seria necessário uma pequena nerfada no Gojo ali para que a luta tivesse um pouco mais de graça. Mas mesmo assim seria interessante ver o Gojo sem o seu infinito, sem a sua defesa, numa luta contra o Mahito em que ele não pudesse ser tocado. Seria da hora, né? Eu só coloquei o Mahito nessa lista porque a sua técnica de transfiguração de almas é muito poderosa e poderia matar o Gojo em apenas um golpe. Takaba, o mestre da comédia, o Coringa de Jujutsu. É agora que eu vou apanhar da fandom do Gojo, fica vendo só. Mas sim, galera, Takaba é uma das duas exceções que eu mencionei anteriormente no vídeo, lá no comecinho. Ele seria um dos feiticeiros que conseguiria derrotar Satoru Gojo. Seria uma luta bem estranha, assim como foi a luta dele com o Kenjaku, mas dependendo do desfecho, ele poderia sim matar o Gojo, até mesmo sem tomar um golpe sequer. Mas como ele faria isso? É muito simples, galera. Basta que ele ache a morte do Gojo algo engraçado, ou que ele pense em uma maneira engraçada do Gojo morrer. Que isso aconteceria. E aí,
Fim da história, sobe os créditos. A técnica amaldiçoada do Takaba se chama Comediante. É ridiculamente poderosa, pois ela simplesmente altera a realidade de acordo com o que o Takaba acha engraçado. Tudo que ele pensa, que faz ele coringar, vai acontecer, vai surgir do nada. Porém, ele não tem consciência da técnica, ele não controla o seu poder, ele nem mesmo sabe como funciona. Se você parar pra pensar, o mundo inteiro corre um puta de um perigo na mão desse maluco. Se ele ficar doidão e achar que o fim do mundo é uma coisa engraçada, já era pra todo mundo, rapaziada. Durante o mangá tivemos algumas demonstrações da técnica do comediante. Geralmente, ele se defendendo dos ataques de outros feiticeiros, simplesmente por achar engraçado o fato dele não ter se machucado. Mas, por ser uma figura carismática e estranha, ele nunca partiria pra cima dos seus inimigos com sangue nos olhos de verdade. Sempre seria uma luta mais cômica, mais descontraída. O fato do Takaba ser tão poderoso assim, não significa que o Gojo também não venceria a luta. Bastasse ele conseguir fazer com que o Takaba perdesse a autoestima, deixar ele meio depressivo, saca? Assim, ele não acharia graça em nada e a técnica não seria ativada. Vitória pro Gojo, que é mais ou menos ali o que o Kenjaku tentou fazer, mas falhou. E agora, meus manos, vamos para algumas menções honrosas. Tenho 2 personagens que entram aqui e vou explicar o porquê de cada um. Primeiro é o Hiromi Higuruma, o prodígio que despertou no jogo do abate. Ele consegue julgar o inimigo dentro do seu próprio domínio e, dependendo do resultado do julgamento, ele pode confiscar alguma técnica ou objeto amaldiçoado do seu adversário, impedindo de ser usado. E também pode dar pena de morte, que ativa a espada do executor que mata o inimigo com apenas um golpe. Bem forte, né? Sim, muito forte, mas não contra Satoru Gojo, e é por isso que ele entra nas menções honrosas. Primeiro de tudo, será que o Gojo teria cometido um crime suficiente para dar pena de morte para ele? Eu acredito que não, porque ele é um mocinho, né? Então, o Higuruma já não teria disponível sua espada do Hit Kill para lutar. E mesmo que o Gojo tivesse cometido um crime hediondo desses assim, um crime que ativasse a pena de morte, o Confiscar, que também é ativado junto da pena de morte, ia tirar apenas uma das técnicas do Gojo. Então, se o Confiscar tirasse o domínio dele, ainda sobra o infinito como defesa. E o Higuruma perde, porque ele não ia conseguir fazer a espada do executor cortar o Gojo. E se o Confiscar tirasse o infinito, então? Sobraria o domínio do Gojo, e o Higuruma também perde. Ia ser obliterado ali em questão de segundos, então não seria uma luta tão boa assim. Mas é claro que seria da hora ver o Satoru no julgamento do Higuruma, com certeza. O segundo é o Kinji Hakari, o imortal, entre aspas. O Kinji é um personagem muito da hora, eu gosto muito dele, ele tem um domínio bem legal e bem criativo, mas contra o Gojo, ele simplesmente ia tancar a luta por um tempo determinado ali, por ser praticamente imortal, quando as condições do domínio dele são favoráveis, quando ele tem sorte, e aí quando a sorte dele acabasse, ele ia de arrasta rapidinho, era questão de segundos ali e vasco. Mesmo sob o efeito de energia amaldiçoada infinita durante os 4 minutos que o domínio dele proporciona quando ele tem sorte, ele não conseguiria causar nenhum dano ao Gojo, porque ele não tem técnica nenhuma, ele só ia sair na porrada e nada mais, igual ele fez na luta contra o Hajime. Então a técnica do infinito sozinha já resolvia a luta nesse caso. O Gojo não ia precisar nem expandir o domínio. O Kinji entra nas menções honrosas simplesmente por conseguir tancar o Gojo nesse meio tempo em que ele tem energia amaldiçoada infinita. Só porque ele aguentaria 10 minutos de porrada com o Gojo e nada mais do que isso. E é isso aí, meus manos. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Se vocês acham que eu tô chapando um coco aqui, se eu viajei na maionese, deixa aí nos comentários. Se eu esqueci de algum personagem que vocês pensam que poderia tancar o Gojo num X1 também, deixa nos comentários aí. Vamos trocar uma ideia sobre essa parada, beleza? Se você curtiu esse vídeo, por favor, se inscreva no canal. Vamos crescer junto, rapaziada. Deixa o likezão aí. Se você tá afim de saber quando meus vídeos novos chegarem, clica no sininho aí que o YouTube vai te mandar um salve, tranquilo? Ah, e bora dar um help também no abaixo-assinado da música Tukadonka, para que ela seja tocada quando o Hakari expandir seu domínio na 3ª temporada do anime de Jujutsu, beleza? Dá uma olhada na descrição do vídeo que o link tá lá, fechou? Grande abraço pra geral e tamo junto!